Então, tá todo mundo aqui, porque somos nós três. São três artigos. Andréia, você quer começar, talvez? Quer que eu passe o primeiro vídeo? O que que é melhor para você? Pode passar os vídeos e eu apresento por último, pode ser? Perfeito, pode ser. Olá a todas, a todos e a todos, muito prazer, eu me chamo Akira e hoje eu irei apresentar o trabalho desenvolvido em parceria com Ju e Silvia, intitulado Pessoas Não Binárias no Mercado de Trabalho, uma revisão integrativa da literatura. Inicialmente, nós apresentamos na introdução os conceitos que estarão presentes no decorrer do texto. Nós acreditamos ser importante trazer esses conceitos para que as pessoas leitoras possam ter uma compreensão do trabalho como um todo. Ainda na introdução, nós iremos desconstruir a ideia que a não-binariedade é algo recente, algo que surgiu com o advento da internet. Nós iremos apresentar que a não-binariedade ela sempre esteve presente na humanidade no decorrer da história. Apresentamos alguns exemplos, como no caso dos Two Spirits, grupos de pessoas que não se reconheciam dentro do masculino e feminino, são povos originários da América do Norte. Esses grupos já reivindicavam um espaço que não estava dentro do que se entendia ser a norma. Também na introdução nós iremos discutir como as organizações absorvem essa ideia de masculino e feminino e como reproduzem essa ideia equivocada, uma vez que também trabalham gênero como sinônimo de sexo. Embora ambos sejam construídos discursivamente, é preciso destacar que gênero não é sexo e sexo não é gênero. Mas infelizmente as organizações ainda reproduzem essa ideia normativa que afasta grupos dissidentes, como pessoas não binárias, dos ambientes laborais. Essa perspectiva normativa e binária, ela está tanto presente na sociedade quanto no ambiente laboral e na pesquisa científica. Infelizmente, esse processo de não inclusão de pessoas não binárias nesses diversos ambientes acaba promovendo, resultando na ausência desse grupo nos mais diversos ambientes sociais. Dito isto, esse estudo tem como questão soleadora como a literatura organizacional apresenta as discussões sobre pessoas não binárias no mercado de trabalho formal. E para responder esta questão, este artigo tem como objetivo mapear os estudos organizacionais que discutem a não-binariedade de gênero no mercado de trabalho formal a nível global, a fim de identificar e problematizar os mecanismos de inclusão e ou exclusão que operam em ambientes laborais. Quanto à trajetória metodológica, esta pesquisa é de abordagem qualitativa, crítica e de natureza exploratória. A lente teórica utilizada é a teoria queer. Se refere a uma revisão integrativa da literatura. O autor que nos ajudou a desenvolver esse estudo é Torraco. Nós utilizamos seus estudos de 2005 e 2016, ao qual propõe um passo a passo que foi apresentado no estudo em um fluxograma da revisão integrativa da literatura, apresentando cada etapa da pesquisa. Quanto à análise crítica da literatura, infelizmente os estudos abordam a transgeneridade sendo uma única forma de expressão consolidada, sendo a transgeneridade um universo de homens trans, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias e também pessoas e identidades que cabem dentro da não binariedade. Mas infelizmente os estudos tendem a reduzir a uma letra T, que ainda ela está no processo de subsunção dentro da sigla LGBTQIAPN+, ou seja, uma subrepresentação. Infelizmente, a norma também se reproduz dentro da própria comunidade, onde pessoas que se identificam como identidades cisgêneras, identidades masculinas, tendem a pesquisar sobre pessoas trans e nesse processo de não reconhecer a própria lente cis, acabam por reproduzir a norma. A leitura dos textos foi evidenciado o não lugar, o espaço que as pessoas não binárias ocupando na sociedade, onde uma sociedade ela é colocada como binária, estabelecida tanto no consumo, quanto na pesquisa, quanto no ambiente laboral. Uma das discussões que apareceu em mais de um estudo foi justamente como as pessoas não binárias estão prevendo a sua aposentadoria, uma vez que a aposentadoria está vinculada à visão binária de gênero, homem e mulher. Dentro da análise foi posto o dito e o não dito. No dito, os estudos eles convergem ao abordarem que as empresas elas precisam trabalhar com urgência na inclusão de pessoas não binárias para reconhecer
a diversidade humana e promover a dignidade de sujeitos não binários dentro do ambiente laboral. Quanto ao não dito, os estudos eles não abordaram sobre a responsabilização legal das empresas ao não incluírem pessoas não binárias e promoverem políticas trans excludentes, políticas exorsexistas, políticas que excluem pessoas trans não binárias dos seus ambientes. Ainda sobre o não lugar, temos duas perspectivas que apareceram no texto. A primeira é reconhecer o não lugar justamente como esse espaço de exclusão, esse espaço de afastamento, de não dignidade. A outra perspectiva é ver o não lugar, é perceber esse não lugar como um lugar que deve ser reivindicado para que se tenha uma luta organizada, para que se tenha novos imagéticos de espaços onde pessoas não binárias são bem-vindas e são reconhecidas com dignidade. Ou seja, fracassar na norma é prosperar na diversidade. Foi proposto também uma agenda de estudos futuros a partir de 4 temas que foram identificados nos estudos. Autoetnografia, onde várias pessoas trans não binárias falam a partir de si, resistência da cisgeneridade, estudos no tema e pesquisas de gênero. Por fim, é proposto o que fazer e o que não fazer para incluir a diversidade de gênero nas organizações. Essas foram as referências que foram utilizadas no desenvolvimento desse estudo. Nós agradecemos pela oportunidade de apresentar esse trabalho e ficamos à disposição para quaisquer perguntas, se necessário for. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ricardo Teodoro e vou apresentar para vocês o trabalho Inclusão de Gênero e Étnica, um estudo comparativo das práticas de cooperativas de crédito brasileira usando processamento de linguagem natural. Esse estudo foi feito com o Matheus Zago, a Flávia Zanca e o professor Davi Costa, da Universidade de São Paulo. Uma introdução desse trabalho é que nós vemos que existe uma preocupação global sobre esse tema. É reconhecido que no mundo todo existem disparidades em termos de gênero e etnicidade, e inclusive em cargos de liderança. O ICA, que é a International Cooperative Alliance, eles incentivam essa promoção de representação, diversidade e implementação de políticas de equidade nas cooperativas. No Brasil, nós vemos que nas cooperativas agropecuárias são subrepresentadas e que existe discrepância em posições mais altas nas cooperativas de crédito. Aqui, em cooperativas, nós vemos que as mulheres elas ocupam apenas 15% nos conselhos e 20% em posições de CEO nas cooperativas de crédito. E no Brasil, apesar de 55% da população ser considerada negra ou parda, ela é subrepresentada em cargos de liderança nas empresas. Então, a nossa questão de pesquisa é como as cooperativas de crédito brasileiras direcionam a diversidade de gênero e racial em suas operações, em seus relatórios. Como elas comunicam isso com os seus cooperados e quais estratégias podem ser identificadas usando o processamento de linguagem natural. Aqui um pouco da nossa metodologia. Nós baixamos os dados das 101 cooperativas de crédito afiliadas ao Sicredi, apenas ao Sicredi, em 2022 e 2024. Isso foi feito através de um web scraping que puxa os documentos disponibilizados no próprio site da cooperativa. E nós pegamos vários documentos, como relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade, relatórios de regulação, auditorias, código de ética. Isso foi separado por cooperativa e por região. Então, esses dados eles foram normalizados, passados para inglês. Nós tivemos um total de 1.381 documentos baixados. Desses documentos, tivemos 71.620 sentenças. E, a partir disso, nós começamos a aplicar o NLP, as técnicas de análise de texto. E, para quem quiser consultar nosso código, verificar como nós fizemos isso, está tudo disponível em nosso GitHub. Agora, começando a análise dos nossos resultados, nós fizemos uma nuvem de palavras com todos os documentos e sentenças presentes, e a gente pode ver que a maioria das palavras são mais voltadas à questão financeira das cooperativas de crédito. Não tem nada sobre inclusão aqui, sobre gênero, sobre raça, etnia. É 100% sobre inclusão, sobre dados financeiros, relatórios, resoluções. E a gente pode ver que de todos aqueles documentos analisados, apenas 1%, menos de 1% tem sentenças direcionadas à inclusão de mulheres e pessoas negras. Aqui está um exemplo dessas sentenças.
do relatório em que elas estão e da cooperativa de crédito em que emitiu esse relatório. Da distribuição de documentos, nós vemos que a maioria das sentenças estão nos relatórios anuais, e no código de conduta, código de ética, existem pouquíssimas sentenças, como a gente pode ver aqui. Dá para ver que o número de sentenças são pouquíssimos, apenas 699, e a maior parte está concentrada no relatório anual e no relatório de sustentabilidade. Ainda tem algum pouco no relatório financeiro, mas como nós vimos antes, é tão pouco, né, 1%, que nem aparece no número de palavras. Em termos geográficos, no norte nós não temos nenhum tópico endereçado à inclusão, enquanto no sul é onde nós temos a maior parte dos tópicos, né? Sendo 44%. O que nós descobrimos analisando esses dados? Que a Sicredi tem um sistema dedicado, o sistema Sicredi tem um comitê dedicado a mulheres, a incentivo de mulheres na liderança, empoderamento e desenvolvimento de oportunidades. Nós também encontramos tópicos sobre inclusão LGBT, apesar desse não ter sido o foco na análise, nós encontramos esses dados, por se tratar de uma forma de inclusão também. E eles também têm alguns comitês de inclusão em educação, cultura, esporte e sustentabilidade ambiental. Então, aqui, uma conclusão do que foi dito é que nós temos disparidades geográficas, como eu comentei, no sul é responsável por 44 dos documentos que tratam do tema, no norte nós não temos nenhum documento que tratam disso, a maior parte está nos relatórios anuais das cooperativas de crédito, e tem uma dispersão geográfica ali na representatividade. Na questão dos documentos, menos de 1% tratam disso, os documentos destacam não discriminação e políticas afirmativas e tem programas de incentivo para as mulheres. Eles também citam relatórios internacionais sobre o tema de inclusão, que no caso é o OCO e a ACI, que são referentes a temas relacionados a cooperativas, a ONU, que trouxe 17 metas de desenvolvimento sustentável, que inclui questões como igualdade de gênero, raça, salarial, e eles também mencionam dados da OCB, dados nacionais da OCB. Aqui estão as referências usadas no nosso artigo, e qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição, podemos conversar. Eu passo depois para vocês o link do GitHub, caso queiram conhecer. No mais, é isso, muito obrigado. Aqui está o e-mail de contato, caso vocês queiram conversar com algum de nós. Obrigado. Silvia, para eu apresentar o meu, eu preciso poder apresentar a tela. Não sei se eu tenho autorização. Sim, sim, você consegue. Ali embaixo, ele vai aparecer na barinha escrito compartilhar, um quadradinho verde com uma flechinha dentro. Tá, identifiquei aqui. Isso, aí você abre o PowerPoint e daí você compartilha a sua tela ou o arquivo de PowerPoint. Tá bom. Tá tranquilo de visualizar aí? Tá aparecendo para nós, perfeito. Tá, ótimo. Bom, então, só vou marcar o tempo aqui, né, para ser justo com os outros que mandaram o vídeo. Bom, então, meu nome é Andreia, a minha pesquisa é intitulada Jogaram uma Lona em Mim, Relações Sociais de Imigrantes Africanos no Brasil. Ela foi escrita por mim e pelo meu orientador, o Weston. Ela tem como objetivo compreender como imigrantes africanos percebem as relações sociais no Brasil, e ela é um recorte dos resultados da minha tese. A partir da problemática, como se dão as relações sociais dos imigrantes com a sociedade de integração em fluxo sul-sul. Esse problema, ele foi motivado uma vez que muitas das pesquisas em imigração, elas ressaltam a questão do refúgio, xenofobia, racismo, as dinâmicas de colonização sendo reproduzidas, e muitas das vezes esses estudos acontecem em fluxo sul-norte, de pessoas que saem do hemisfério sul para irem para o hemisfério norte, para sociedades colonizadoras. Mas como que isso vai acontecer nas relações sul-sul, entre sociedades colonizadas? Então, como arcabouço teórico, eu utilizei a teoria do reconhecimento
que é uma teoria do Axel Honneth, que ele vai dizer que o reconhecimento ele depende da intersubjetividade, ele trabalha o reconhecimento em 3 esferas, do amor, direito e estima. Essa pesquisa, ela traz um foco maior nas dimensões do direito e estima, que é o sujeito reconhecido pelo Estado e reconhecido pela sociedade. Assim como um dos trabalhos que foi apresentados aqui, como no caso das pessoas não binárias, né? A teoria, a gente identificou uma interdependência entre as esferas, uma vez que as pessoas não são reconhecidas no âmbito da sociedade, a sociedade não as reconhece como sujeito e como sujeito de direito, o Estado não vai conseguir entregar esses direitos para essas pessoas, ou ele não vai reconhecer ela como sujeito de direito, ou quando reconhece, não vai entregar de forma plena. Então, para abordar essa interdependência, a gente partiu de um arcabouço afro-referenciado para falar do racismo na sociedade brasileira, utilizando, né, autores e autoras aí como Munanga, a Cida Bento, Fanon, a Lélia Gonzalez, que vão falar da raça como um conceito social, embora ela tenha sido criada como conceito biológico, o racismo como um valor básico da colonização e também do capitalismo, inclusive com fluxos migratórios vindos para o Brasil para embranquecer a população, e essa falsa da democracia racial a partir da miscigenação, mas com os processos de exclusão continuando, mesmo após a independência e o Brasil República. A gente utilizou de entrevistas semi-estruturadas, nesse recorte eu trouxe 10 entrevistas com imigrantes de diferentes países da África, tanto aqueles que falam português, quanto aqueles que não têm português como língua nativa. E os resultados trazem que, embora o idioma seja ressaltado na literatura mais funcionalista como um fator, né, que uma vez que o idioma é compreendido, ele contribui na integração, aqui a gente vê que o sotaque é um símbolo hierarquizante, né? A compreensão do idioma, ela é importante, mas o sotaque continua sendo um símbolo hierarquizante. Eu trouxe aqui um trecho que o Roy de Guiné-Bissau fala, e ainda tem isso, nossa, ele não é brasileiro. Então, veja, mesmo que eu saiba falar, eu sou imigrante. E tem a questão da discriminação pela cor da pele, entende? Porque eu acho que se chega um argelino, um mais branquinho, eu acho que poderia ser um pouco diferente, mas talvez ele nem fosse lido como africano. Então, como que essa origem africana, somada à cor da pele, ela uma ilustração do racismo e desse descobrir-se negro aqui no Brasil. Apareceram em muitas falas, mas aqui eu trouxe um trecho, que foi aqui no Brasil que essas pessoas se descobrem negras e descobrem como que isso se torna um marcador de exclusão. E eles estranham, né? Eu não trouxe aqui um trecho, mas apareceu em muitas falas também os estranhamentos pela expectativa que o Brasil, por ser um país colonizado e por ser um país miscigenado, que eles não iriam encontrar essa dinâmica de colonização e racista, né? A expectativa de democracia racial que a Lélia Gonzalez vai abordar. E o desconhecimento da África como um sintoma desse racismo e do epistemicídio que acontece no processo de colonização. Então, a dificuldade de diferenciar quem que é quem e ter conhecimento sobre a África. O racismo, ele vem, né, além do desconhecimento sobre o continente africano, sobre a diversidade do continente africano, ele vem com desconhecimento sobre o próprio povo e sobre a nossa própria cultura, e como um gozo pela tragédia, que a Grada Quilomba vai falar um pouquinho mais sobre isso, que quando eu olho para uma outra pessoa e eu espero o pior dela, eu preciso que ela me confirme esse pior. Então, quando esse pior, essa expectativa não é confirmada, existe uma surpresa ou uma indignação. Então, isso apareceu em algumas falas. Eles esperam que eu tivesse vindo para o Brasil porque eu não estudei, porque eu não tenho família, porque eu passo fome, porque eu não tenho condições para viver. Mas por outras questões eu estou aqui. E aí as pessoas querem sempre que sejam contada uma história diferente, né? Então, essas relações sociais são muito marcadas pela diferença, independente do tempo que essas pessoas estão aqui. Então, eu estou há 7 anos aqui, parece que eu tenho que ainda legitimar o lugar de estar aqui, eu não me sinto parte, tenho medo das reações, das relações, e essa exclusão, ela se dá, né, de uma forma geral.
tanto dessa percepção nas relações com pessoas que são desconhecidas, mas também em outros núcleos, como é o caso de estar no ambiente de trabalho ou nas instituições de ensino. Então, sento na Rio para almoçar e posso estar sozinho na mesa, que ninguém vem sentar comigo, né? Então, nas considerações finais, a gente tenta trazer essa discussão que a Lélia traz também da neurose coletiva da sociedade brasileira, em que a gente, enquanto sociedade colonizada, a gente se identifica com um outro ser que não é a gente, né? Com um outro perfil de pessoas que não é a maioria da população, sempre nos identificando com quem nos violentou e dominou, que é com o colonizador. Então, essa neurose coletiva da sociedade brasileira, como um sintoma que vai gerar essa repetição das dinâmicas coloniais, o racismo e a xenofobia como marcadores, independente de ter o português como língua nativa, e as limitações da teoria do reconhecimento, por ser uma teoria europeia, construída por um homem branco, ele não vai dar conta das complexidades desse contexto sul-sul. Então, a importância de trazer as abordagens decoloniais, a importância desse debate para os estudos organizacionais e para a administração, como um todo, né, uma vez que ela está falando aqui da entrega de direitos, de administração pública, das dinâmicas que vão aparecer nas organizações de trabalho, de ensino e todas as outras organizações. E como sugestões de futura pesquisa, a gente coloca aqui a importância dos recortes de gênero e de classe, que a gente não fez, e também como esses desrespeitos as dimensões do reconhecimento podem gerar lutas por reconhecimento. E aqui também eu coloco as referências bibliográficas e também estou disponível para qualquer pergunta e dúvida. Obrigada. Posso parar de compartilhar? Parece que a Rúbia caiu a internet dela, né? Parece que sim. E aí, Vanessa, eu não sei se a gente segue para o debate, para a discussão. Isso, agora é para o debate. Aí você pode puxar aí as considerações, André, e depois abrir para quem quiser comentar. Tá. Bom, então, me apresentando de novo, né? Meu nome é Andréia, eu sou formada em administração, também tenho doutorado e mestrado na mesma área, com foco em administração pública. Eu sou mineira, formada na UFV, na Universidade Federal de Viçosa. Eu me entendo como uma mulher cis, negra, e bissexual. Hoje eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e atuo com os cursos, tanto no ensino médio quanto na pós-graduação, e tenho como foco de pesquisa muito essa discussão racial e de gênero, né, que vai acontecer tanto lá na escola quanto também na minha pesquisa mais trazendo do doutorado, né, o que eu consegui trazer do doutorado. Então, eu vou começar na própria sequência que está aqui para mim, com da pesquisa das pessoas não binárias no mercado de trabalho, uma revisão integrativa de literatura. Vou fazer comentários, mas eu acho que o mais legal dessa discussão são os debates depois, né, e as perguntas. E antes de fazer os meus comentários, tanto sobre, né, desse artigo que eu vou falar agora, quanto pelo próximo, eu quero só dizer, gente, que são comentários que são particulares, e eu não estou falando aqui a verdade universal, nem algo que tem que ser seguido, né? É só uma percepção, e às vezes pode não fazer nenhum sentido para vocês que vão ouvir, e são vocês que escreveram que vão saber o que é melhor, né? Então, são só algumas ponderações e percepções. Então, falando primeiro dessa pesquisa Pessoas Não Binárias no Mercado de Trabalho, primeiro, eu, assim, adorei essa pesquisa, né? Eu sou bem suspeita para falar, porque eu acho que essa discussão é muito cara para mim, então eu entendi como um tema muito relevante
e que foi tratado de uma forma corajosa, assim, porque, infelizmente, na nossa área, eu não sei aqui como que é a formação de cada pessoa, mas, infelizmente, na nossa área, às vezes fica difícil escrever um texto tocando em feridas da nossa sociedade, né? Até porque, dependendo de quem lê, esse texto pode acabar é, sendo não selecionado, né? Então, é excelente o trabalho, a forma que aborda, a escrita. É um trabalho muito cuidadoso com quem vai ler. Eu acho que isso está nos dois, né? Trabalhos, essa escrita cuidadosa com quem vai ler. Eu achei, assim, que toda a explicação da metodologia é muito didática. Quando eu me deparava com as figuras, né? Eu falava, nossa, isso aqui é muito didático, é muito cuidadoso com quem vai ler. Então, parabenizar pelo trabalho, pelo tema, pelo quanto o artigo está bem escrito e traz, assim, acho que tem esse cuidado de explicar como que foi feito, né? Eu acho que é um excelente trabalho para quem está começando a pesquisar sobre esse tema e entender, compreender, né, quais são as lacunas de pesquisa naquela área. Então, achei assim muito, muito bom. Inclusive, com certeza é um artigo que eu vou indicar para quem está começando, porque pela forma como é tratado mesmo. É muito interessante também algumas questões que são trazidas, né, como a questão da aposentadoria, que eu fiquei pensando muito sobre isso e como que esse binarismo vai atravessar a entrega de tantos direitos, né? E, de novo, reforçando essa interdependência que está na minha parte de estudo, entre as dimensões do direito, né, que é o reconhecimento enquanto cidadão, e a dimensão da estima, como a pessoa é vista pela sociedade, como que isso afeta, atravessa toda a vivência da pessoa, né? Eu coloquei aqui, e é isso, eu acho que o trabalho está muito bom, é só pela prática de ter que comentar alguma coisa, né? E senti falta de uma maior exploração da discussão da teoria queer, embora isso é muito bem feito na introdução. Assim, a discussão é muito bem feita, de explicar essa questão do binarismo, essa diferenciação de sexo e gênero. Então, assim, eu sei que isso é feito, mas eu acho que o que eu senti falta foi de uma exploração mais profunda. Mas eu estou falando isso muito pela rotina, porque a gente sabe que o espaço de um artigo é muito curto, né? 15 páginas é muito pouco para discutir essa temática, explicar a metodologia, né? Os resultados. Mas em alguns momentos são trazidos alguns quadros. Também é um cuidado com quem vai ler, alguns quadros com os resultados, né? Os dados que foram encontrados. E aí talvez ali que se possa aproveitar um pouco de espaço no lugar de colocar os quadros, talvez trazer essa discussão mais aprofundada, para quem não conhece a teoria, para quem vai olhar e falar assim, mas como assim né, não binário? Como assim não é no binarismo, né? E eu acho que isso eu tenho aprendido muito com os estudantes que eu tenho contato, que é entender que a transexualidade ela não precisa estar dentro da norma cis, né? Para eu entender, isso, o gênero está muito além do que a gente consegue compreender, principalmente enquanto pessoa cis, né? Então, eu acho que é mais isso que talvez possa estar mais aqui para quem ainda não teve contato com esse tema. Mas, de novo, é só porque a gente tem que comentar alguma coisa de sugestão ou alguma coisa que sentiu falta, né, para não falar. Assim, toda pesquisa ainda tem muito o que caminhar e possibilidades, é por isso. Trouxe também aqui uma sugestão de leitura, que talvez vocês já conheçam, que é um livro que chama A Invenção das Mulheres. E eu acho esse livro muito legal para discutir gênero. E ele não está trabalhado no binarismo, então eu acho isso muito legal. Não sei se já é conhecido, né? Eu ainda não sei falar o nome da autora, Oyeronke Oyewumi, né? Eu tenho dificuldades com essa pronúncia, mas eu acho assim, quando eu li esse livro, deu um boom na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma discussão de gênero. Finalmente, eu acho que eu consegui. é,
ler alguma coisa que está falando de gênero sem essa binaridade, né? Porque mesmo as discussões do feminismo negro, quando a gente pega a Lélia, né, a Angela Davis, ainda estão muito pautadas nesse binarismo. E aí, esse livro, para mim, mas de novo, né, a minha visão como pessoa cis, então corre o risco de eu estar falando muita bobagem, é eu acho que não está pautado nesse binarismo, não percebi assim, né? Então, eu quero agradecer pelo trabalho, parabenizar, e tem algumas perguntas que eu não sei, a gente vai ter que pensar. Se eu faço os comentários e depois pergunto para a gente partir, ou se eu pergunto, a gente já vai discutindo a partir daqui, da minha pergunta. Aí vocês que sabem. Desculpa, André, antes a minha internet deu uma caída aqui, consegui acessar novamente, mas eu vejo que a gente pode fazer nesse sentido mesmo que você colocou. Você vai fazendo a pergunta, vão sendo respondidos e assim a gente vai dando sequência. Ah, então tá. Então, a pergunta é muito no sentido de compreender um pouquinho da sua trajetória de pesquisa, assim. É, eu vejo uma maturidade no seu tema e na sua exploração, no texto, né? Que é de quem tem um caminho aí já falando sobre gênero. Então, eu queria entender um pouquinho, né, dessa trajetória de pesquisa, se existem outras pesquisas junto com essa, se é um guarda-chuva, né, de pesquisas, e essa foi exatamente para explorar essa lacuna. Enfim, entender um pouquinho mais disso, porque sobre o trabalho, ele é tão bem escrito que ele não me deixa dúvidas assim, não entendi essa parte do método. Inclusive, assim, o método eu achei excelente. Eu pensei, agora eu vou usar essa referência aqui quando eu for fazer essa exploração bibliográfica, que eu achei muito legal a forma que foi feita e conduzida. Então, é mais sobre você, sobre a sua trajetória e também se essa pesquisa acompanha outras, né? Andréia, primeiramente, muito obrigada pela leitura cuidadosa. Realmente, é, me faz muito sentido o que você trouxe, porque, de fato, esse é o primeiro artigo da minha tese. E o papel dele é justamente ter essa função de letramento, de algo mais didático. Não que os outros não sejam, mas esse é um texto que eu me dediquei para que ele ficasse muito palatável para quem tivesse contato com ele, mesmo que não tenha, acesso ao conteúdo. A minha tese ela está dividida em 3 artigos. O segundo artigo eu apresentei hoje, que é uma discussão teórica, mas um pouco mais densa, né? Mas ele é justamente nesse papel de ter um letramento. O terceiro artigo é uma proposição metodológica, então eu meio que a partir de desses estudos sobre não binaridade, eu trago outras formas de se pensar pesquisa não hegemônica, fugindo um pouco das normas. De fato, eu gosto muito de trazer essa discussão, porque, primeiro, a gente vai beber muito das teorias das feministas negras, principalmente da terceira onda, porque é a partir do momento onde o transfeminismo vai começar a surgir. A gente vai começar a falar, ok, existem mulheres para além do que se entende de mulheres cis, de mulheres brancas, e de mulheres de classe média alta. Então, quando começa a se ter novos imagéticos do que se é ser mulher e de corpos dissidentes que podem ser contemplados dentro da lente do feminismo, a gente começa a dialogar com outras possibilidades de se experimentar, vivenciar e pesquisar gênero. Esse trabalho me atravessa diretamente porque eu sou uma pessoa não binária. Então, estar nesse espaço, acredito que na história da fé, há 75 anos, acredito que seja a primeira que está no doutorado. Então, de fato, é um trabalho que me atravessa diretamente. E eu estou aqui com a Ju, que é a primeira travesti a se formar em doutora em contabilidade no país. Então, a gente está meio que se organizando politicamente dentro da área de negócios. E sim, eu fico muito feliz porque quando a gente consegue trazer essas informações, que muitas vezes elas vão para um lado político e se perde a essência da discussão. Eu já trago isso do começo do trabalho já com essa intenção de minimizar e falar, calma, não é por aí o caminho, a gente vai falar da história. E eu vou responder a pergunta no sentido de que essa discussão ela precisa ser coletiva. Eu não acredito que a discussão sobre binaridade, cisnormatividade, sobre como esses atravessamentos interseccionais vão acontecer, eles precisam ser necessariamente individuais, somente por grupos de pessoas que possuem esses atravessamentos.
primeiro ponto é que eu estar desenvolvendo esse trabalho vai de encontro ao que eu encontrei fora, que é a maioria das pessoas não binárias em outros países escrevendo a partir de si mesmas. É por isso que vai para o terceiro artigo, que é uma autoartnografia, que é contar a partir de si de uma forma visual, não somente como a ciência põe, que é aquela forma tecnicista, fechada, que tem que seguir aquelas regrinhas. Então, é como a arte ela pode se manifestar. Inclusive, entre os artigos da minha tese, eu coloco poesias, fotografias, colagens, justamente para tornar visível de que diferença, de que diversidade eu estou falando. É, não sei como está o tempo, e se tem mais alguma pergunta sobre esse trabalho, mas muito obrigado, Andréia, de coração, pela leitura cuidadosa. Me senti contemplado pela sua fala. É, eu pronuncio seu nome Akira, Akira, como que é? Akira, 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 tá certo. Akira. É, assim, eu que agradeço, foi muito bom ler, mas na verdade na sua fala eu acabei tendo outras perguntas, e aí eu também abro, né, para todo mundo, caso tenha perguntas, não só o Ricardo, né, como aqui membro da sessão, mas a Vanessa, a Rúbia, a Ju, e eu, a partir da sua fala, tive uma outra pergunta. O método que você usa chama como? Certo, é revisão íntegra, perdão, é Não, revisão. arte, alguma coisa. Isso, autoartnografia é o terceiro artigo, é uma proposição metodológica. Então, nesse artigo que eu estou desenvolvendo, hoje a gente já tem a autoetnografia, que já está sendo disseminado como uma possibilidade. A autoetnografia, que é esse terceiro artigo, ele é justamente como eu posso trazer essa autoetnografia, essa reflexão que parte da pessoa pesquisadora, mas também no viés artístico. Então, é uma forma de conseguir se conectar com a pessoa leitora para além da ciência e da forma que ela é instituída dentro das normas. Então, eu trago até um dos trabalhos que eu trago já no começo é essa colagem, porque eu preciso me conectar com quem eu estou lendo. E das pessoas não binárias que escrevem, elas fazem esse convite. Eu quero que vocês leiam meu trabalho, mas não leiam somente como um trabalho científico, mas tentem se conectar comigo na leitura. Então, esse é o intuito. De produzir conhecimento, mas por meio de conexões reais sobre pessoas, sobre as suas diversidades. Muito legal. Assim, eu acho que as minorias sociais, elas tendem a escrever assim, né? Porque você nunca está falando só de você, né? Embora haja uma crítica sobre isso, mas quem critica, a gente sabe de onde vem, vai falar que você fala individualizada, que só fala de si, não sei o quê, né? Enfim. Mas eu acho que conversa com a ideia da Conceição Evaristo, da escrevivência, né? Que eu escrevo sobre a minha vivência e assim eu escrevo sobre uma coletividade que passa por tudo aquilo também, né? Tem vivências compartilhadas coletivas, né? Aliás, independente de ser minoria social, acho que não tem vivência individualizada em lugar nenhum, né? Sempre coletiva. Agora eu entendi a autoetnografia. Muito obrigada. Alguém tem uma pergunta, gente, um comentário? É, Posso, Andréia? Eu só queria fazer um comentário, no artigo do Akira. Primeiramente, parabéns a todos os trabalhos, né? Em especial, Akira, eu não cheguei a fazer uma leitura tão detalhada que nem a Andrea. Eu achei o trabalho de vocês muito bem escrito. E vocês discutem uma teoria diferente, né? Normalmente a gente visualiza a teoria muito numa perspectiva contábil, numa perspectiva sociológica, administrativa, e vocês trouxeram uma teoria bem diferente, pelo menos do habitual de artigos que eu leio, eu nunca tinha visto essa teoria, e me surpreendeu a abrangência dela também. Eu penso que, como na área da administração, talvez não seja uma teoria tão citada, se eu estiver falando besteira, você deleta as minhas palavras, mas talvez por não ser uma teoria tão utilizada, eu penso que seria interessante
vocês abrirem um tópico discutindo um pouquinho mais essa teoria no trabalho de vocês e trazendo mais essa teoria para o trabalho. E também, como uma contribuição teórica, os resultados de vocês em relação a essa teoria, né? Discutir, fazendo essa maração um pouquinho com a teoria também. Mas realmente um trabalho muito bem escrito, uma leitura fluida, assim. Sabe aqueles artigos que você começa a ler e, ai, que gostoso! Mas, assim, eu vejo que seria bem interessante vocês trazerem talvez um tópico descrevendo mais essa questão da teoria. Seria Obrigada. isso. Obrigada, Rubia. De fato, aqui a gente tem um espaço um pouco limitado com o número de páginas, né? Limitado. E aí agora a Andrea até comentou, você poderia ter colocado, ao invés das tabelas, o tópico da teoria. E aí eu fiquei, puxa, é mesmo. Mas assim, ó, esse artigo, na verdade, ele está beirando as 40 páginas já, então tem muita coisa Nossa. escrita. Mas aí quando eu estava separando ele, falei, acho que é importante eu trazer o que os trabalhos falaram, mas me gerou essa reflexão, de fato. No trabalho como ele está hoje, quando eu submeti ele, eu não tinha ainda passado pela qualificação, né? Mas, de fato, ele já tem essa abordagem. Sim, fora do país, ela já é discutida na área de negócios. No Brasil, de fato, ainda é um movimento muito tímido, porque a teoria queer, assim como teorias, a interseccionalidade, por exemplo, são teorias que, diferente dessas que surgem dentro da academia, elas vêm da rua, elas vêm das margens. Então, as discussões começam por corpos dissidentes e depois a academia se apropria dessas falas, desses discursos, e aí se produz ciência sobre. Então, hoje no país, de fato, no Brasil, é algo muito. Embora, um comentário pessoal, existe um interesse externo sobre o que nós estamos produzindo no contexto nacional, e aí nós que estamos produzindo agora sobre esse assunto, estamos conseguindo esse espaço fora do país, inclusive em journals fora. Então, a gente teve agora o caso da publicação de uma análise de uma letra de rap da Mona Brutal, que é uma travesti negra que produz uma música sobre referência, se chama Carta Aberta, foi publicada na Organization, e uma das poesias está na Triple AJ, que é o Top Journal na contabilidade. Então, a gente consegue dialogar com esses espaços que são interessados no nosso contexto, embora ainda no país seja tímido esse movimento de utilizar a teoria queer nesse desenvolvimento da pesquisa. Obrigada. A gente concordou bem, Rúbia, nesse sentido. Eu acho que é porque fica essa vontade de assim, eu quero ler mais, mas é por conta disso, né? É um texto muito bem escrito que deixa a gente mais curioso para entender mais, vamos dizer assim, mais exploração da teoria, né? Eu Deixa eu olhar. particularmente, era uma teoria que eu até o momento não tinha tido contato nenhum com ela. Aí eu bati o olho, nossa, que diferente. Fui dar uma pesquisadinha e é como o Akira comentou, é um pouco fora do nosso contexto, né? Agora tá tendo, né, essa abertura maior, né? E também com publicações para conseguir estudar mais esse tema. É, alguém tem mais algum comentário, gente? A Ju colocou aqui no chat o link de uma das publicações, é isso, né? Isso. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Eu me chamo Jucírico. Eu inseri aqui no chat um artigo recente que eu, a Kira e professora Silvia Casanova, nós publicamos na Organization, que é um top journal em administração, onde nós apresentamos o potencial da música para denunciar opressões em organizações. Ou seja, nós trazemos a arte como ferramenta emancipatória para a denúncia de opressões dentro das organizações em relação a grupos dissidentes. Então, nós utilizamos como base a letra da música de uma rapper, uma travesti negra chamada Mona Brutal, aqui de São Paulo, e foi publicado. O que nós percebemos é que o movimento internacional está acolhendo, né? As revistas internacionais em administração estão acolhendo estudos subversivos, com a utilização, por exemplo, que nós tínhamos mencionado da teoria queer, entre outras teorias também voltadas para a inclusão da diversidade nos mais diversos ambientes organizacionais e também nas instituições de ensino.
A nível de Brasil, ainda estamos caminhando, é preciso avançar muito. Mas fato esse também que é importante deixar registrado, que nós vivemos no país que mais mata pessoas trans e travestis há 15 anos consecutivos. O Brasil está no top 1, é o país mais violento. Ou seja, quando a Andrea fala sobre a questão da dificuldade de nós escrevermos sobre isso na administração, é importante destacar que antes disso, nós temos a dificuldade de acessar esses espaços, né? Então, por exemplo, quando a Kira fala, nós somos ainda as primeiras na fé, em 75 anos de instituição, nunca houve pessoas trans e travestis na fé. Então, ser a primeira também é desafiador. Você olha para o lado e você não vê outras como você. Você não vê outras pessoas trans, você só vê pessoas cisgêneras. Então, a todo instante, através de olhares, entre outras questões, seu corpo é questionado. O que que você está fazendo aqui? Você não é igual a nós. Você não é bem-vinda. Então, existem muitos desafios, seja para acessar, para permanecer, e também essas rotinas em relação à escrita subversiva na academia. É isso, gente. Muito obrigada. Fica aqui o nosso convite para a leitura desse texto. Eu vou ler com certeza. Eu adorei esse termo, escrita subversiva. Na sua fala, Ju, eu realmente, assim, eu demorei a me encontrar na administração, né? Eu acho que ainda estou me encontrando, mas é, esse espaço, essa sessão, eu acho que deixa um baita de um sinal para mim, assim, eu acho que tem caminhos, entendeu? E é muito importante conhecer, né, pessoas parceiras nessas lutas e nessa escrita subversiva, então, é muito feliz, assim, por compartilhar esse momento com vocês. Mais alguém? Mais alguma coisa? Pessoal, deixa um convite para quem tiver interesse em fazer parte de um grupo de pessoas que pesquisam sobre, que tem interesse sobre pesquisa sobre raça, gênero, sexualidade, pessoas com deficiência. Nós fazemos parte do Generas USP, nós temos o site, e a gente atua justamente em um grupo de diversas pessoas com diversidade de corpos, de pensamentos, de teorias. A gente gosta justamente de fazer essas construções coletivas, tanto na ciência quanto na extensão. E aí fica o convite, se vocês quiserem participar, escrever para a gente, se aproximarem, porque a gente adora construir essas discussões, provocações em diversos ambientes. Ai, muito obrigada. Com certeza, já anotei aqui. Eu acho que tem muita coisa para a gente trocar junto, porque, como a Ju falou, quando a gente está num lugar como primeira, né, e nesse lugar que o corpo é questionado de estar naquele espaço, né, é preciso também provar, é preciso quase não ser humano, né? A desumanidade é tanto que a gente não pode errar, que a gente não pode ser humano, né? Porque senão entra de novo esse questionamento. E isso vai perpassar todas as discussões, né? Claro que eu estou muito mais vinculada, assim, de uma forma mais aprofundada com a teoria racial, mas pelas discussões que eu acompanho, que eu leio, a desumanização ela vai acontecer com todos os grupos que são desvalorizados socialmente, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para trocar aí. Mais alguém? Vanessa, Ricardo, Rubens, se quiser falar de novo. Eu queria só parabenizar os artigos, né? São muito interessantes e importantes também. Eu não tenho tanta contribuição a fazer, peço desculpas, mas aqui não é bem a minha área de pesquisa. Assim, estou um pouco longe, então não tenho tanta contribuição acadêmica e sugestões para fazer sobre o tema. Inclusive, estou aprendendo aqui para depois incorporar no meu artigo também. Eu apresentei um outro artigo na quarta-feira também sobre a questão de gênero e raça em ambiente de trabalho. Mas a gente está aprendendo essas questões e sistemas enquanto a gente está fazendo os trabalhos mesmos. Então, parabéns aí pelos trabalhos. Muito bom. Obrigada, Ricardo. Bom, eu já tinha acompanhado, tive a sorte de acompanhar já a outra apresentação,
né? Da querida da Ju, e gostei muito, vocês sabem disso, já peguei e-mail, já peguei tudo. Então é isso, parabéns mais uma vez. É, obrigada, Vanessa. Eu tive que sair, gente, porque começou uma chuva e estava chovendo aqui dentro. Rubia, aí a gente pode seguir agora para os comentários, do artigo do Ricardo. Eu acho que a gente pode seguir, né? Não tendo mais comentários por hora. Bom, eu vou seguir então. É, Ricardo, eu sei que é um grupo, né, que fez o seu trabalho, um conjunto de pessoas, não vou lembrar aqui os nomes, mas também começo parabenizando pelo seu trabalho. É, eu gostei muito, assim, do método, né? Hoje estou presa no método, mas é porque eu acho os dois métodos muito bons. E o de vocês me surpreendeu muito, e era uma das perguntas mais para frente, porque eu posso estar falando uma bobagem mesmo, mas esses métodos acabam ficando subutilizados, né, na nossa área, e eles têm muita potência, porque eles podem, na hora que eu li, eu falei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, porque o trabalho que a gente teria se não tivesse um código, né, então, eu acho que esse tipo de trabalho tem que ser mais compartilhado, o método. Eu achei muito generoso também da parte de vocês compartilhar o código, para a gente ver, né? Mas também, eu não sei exatamente como, mas de utilizar alguma coisa, né? Para outras pesquisas. Então, eu acho que me chamou muita atenção, para além da temática a questão do método e a forma que é conduzido, e um texto, que inicialmente eu pensei, por que que esse texto que fala de gênero e raça está escrito em inglês, né? Aí depois eu entendi que um dos autores, é, pelo que eu vi lá, né, ele não é brasileiro, né? Então, na verdade está em inglês, porque a gente enviou esse artigo antes para um congresso na Escócia, é o International Cooperative Alliance. Então, como a apresentação já estava em inglês, eu só mantive a apresentação e fiz os ajustes para dar o tempo certinho e aproveitar aqui também. Sobre a questão do método, nós disponibilizamos o código para ser o mais transparente possível, né? E se alguém Uhum. quiser replicar a pesquisa também, pode replicar. Se quiser, eu mando o link também do GitHub para vocês darem uma olhada à vontade. Eu achei muito legal isso, de ter a possibilidade do código estar disponível. Então, de uma forma geral, assim, o texto é bem escrito, esse método é bem desenhado, né? E excelente isso de poder consultar o código. E eu acho que ele traz, o que tem na minha concepção. E aí, de novo, Ricardo, estou falando de um lugar que você pode ver, isso aqui que a André falou para mim faz sentido, isso aqui já não faz. E escolher, tá? O que faz sentido para você e para o grupo, né? É, e o que eu achei assim de muito inovador foi essa parte do método e a forma de vocês trazerem, a consulta, né, utilizarem como base de dados esses documentos. Então, assim, eu achei muito legal e a forma que foi feita. Falando especificamente sobre a temática, essa é uma temática, que, de novo, né, é cara para mim, que já tem um tempo que eu estou trabalhando, e eu deixei aqui mais algumas sugestões de leitura, sabe? Caso, o interesse do grupo for aprofundar mais nessas discussões de gênero e raça. Não é o que vocês fazem aqui, porque, a discussão, do quadro teórico, ela é muito mostrando assim, trazendo, né, a questão dos direitos humanos, como que isso é trabalhado nas organizações bancárias e tudo mais. Então, não é, mas às vezes quando a gente vê na administração, esse tipo de pesquisa é num âmbito muito liberal. Então, é aquele feminismo branco, que é claro que também tem a sua importância, mas que não contempla toda a diversidade e todos, toda a complexidade que está na nossa sociedade, né?
Então, deixo aqui algumas indicações de leitura para vocês que estão mais nessa pegada de um feminismo negro que, na verdade, como a Kira falou, o feminismo negro ele vai mostrar que existem outras mulheres para além daquelas que são lembradas por esse feminismo mais liberal, né? Então, eu brinco que eu espalho a palavra de Lélia Gonzalez pelo mundo, mas é porque eu acho um texto muito tranquilo de ler, parece que ela está conversando com a gente, né? Então, tem um livro que chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que são textos organizados da Lélia, e que ela explica, assim, com muita genialidade e simplicidade, essas discussões em torno de gênero e raça, né? Tem também o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Esses são mais clássicos, mas eu acho que é um bom começo, tá? E no caso, eu não sei como é o grupo em termos de fenótipo e identificação racial, mas eu acho muito legal quando o grupo quando o grupo é formado por pessoas brancas, um outro livro também, que é o Pacto da Branquitude, porque essas discussões vão ser feitas assim. Então, peraí, como eu participo disso, sabe? Porque às vezes as discussões de gênero e raça, elas são trazidas assim, o machismo é um problema no Brasil. Mas quem que faz o machismo, né? Por que os homens não estão falando disso? É claro que tem homens que estão, né? Mas por que os homens não estão falando disso, se colocando como responsáveis por isso? O que a gente pode fazer, né? E a mesma coisa vai acontecer com todas as outras discussões, né? As raciais, as questões de gênero. Então, por que as pessoas cis não estão falando disso, né? Mas se colocando nesse lugar de responsável por essa violência. É difícil, né? Porque a gente nunca quer ser visto como alguém que faz violência, mas a nossa sociedade estruturalmente nos ensinou a ser assim e muitas vezes nos dá privilégios, por exemplo, no meu caso, como uma pessoa cis, né? Que eu vou usufruir desses privilégios, aonde quer que eu vá. Então, é muito importante que eu fale disso, né? Então, eu acho que é para essas discussões não ficarem sendo colocadas como é um problema do outro, né? É um problema do banco. Não é um problema da sociedade, é um problema de nós, é, que não estamos no grupo. E eu acho que esses textos podem contribuir, caso for do interesse de vocês, continuar, né, dentro dessa discussão. Eu acho que eu gostei muito quando vocês escolheram a cooperativa, porque eu trabalho hoje com algumas disciplinas em cursos de economia solidária, né? Então, eu vejo que muitas das vezes esse conceito de cooperativas e a lógica da cooperativa, ela foi usurpada pelo capitalismo, né, como tantas outras coisas. E aí eu falo que eu sou cooperativa, mas eu preciso fazer políticas de inclusão, sabe? Assim, sendo que a cooperativa ela parte de uma outra lógica da diversidade, de uma outra lógica de entendimento do mundo, uma outra cosmovisão, que são dessas sociedades mais tradicionais, né? E originárias. Então, assim, isso nem era para ser uma pauta se de fato fosse algo que uma cooperativa, né? Mas é claro que as cooperativas estão dentro do sistema capitalista e nós somos atravessados por esse sistema o tempo todo. Então, eu achei muito legal vocês terem escolhido a cooperativa, sabe? Porque eu acho que isso dá palco para outras discussões. Se eu estivesse falando de um banco capitalista, né? Um banco, por exemplo, qualquer outro banco privado e de capital, como a gente, que não estão dentro da lógica de cooperativas, é o que eu quero dizer, talvez eu teria que dizer assim, mas eles estão falando pelo menos alguma coisa de diversidade, tá bom, né? Mas no caso da cooperativa, ela tem uma outra função, ela vem de um outro lugar. Então, eu posso fazer uma discussão, inclusive, da usurpação desse termo cooperativa e como se tivesse virado uma estratégia da gestão capitalista, como se isso não tivesse uma história, né? Que vem de um outro lugar, de uma outra forma de pensar a gestão, que não tem nada a ver com a acumulação de capital, né? Então, eu acho que é muito legal
se vocês tiverem oportunidade, ou talvez já tiveram, inclusive, dá uma lida nesses textos, né? Por exemplo, tem os textos da economia solidária, mas aí vão outras indicações. Tem um texto que chama Quilombismo, que é muito legal, porque ele vai trazer para a gente o, uma ideia de que organizações não, não tem nada a ver com organizações capitalistas, assim. Na verdade, o management e a organização capitalista se coloca como universal, mas existem tantas outras possibilidades de se organizar, de ser, de gerenciar, né? E a cooperativa é uma delas. E eu acho que por ser cooperativa, ela já teria que ter esse compromisso, porque é uma outra forma de se organizar. Então, eu acho assim, ter escolhido uma cooperativa dá pano para manga aí para conversar. Parece que eu caí aqui um pouquinho, né? Ou não deu para perceber. Tá chovendo muito aqui. Aqui foi tranquilo. Ah, então tá. Bom, então seguindo aí para eu não me alongar muito também, quando vocês trazem os textos e os documentos, eu fiquei pensando assim, ia ser muito bom. Claro que aqui eu sei que é a limitação de espaço, mas, por exemplo, vocês citam, né, que a maioria dos trechos aparecem nesses relatórios anuais. E o que é esse documento relatório anual? O que é o relatório de sustentabilidade? Para que eu possa até fazer uma análise mais crítica de por que os trechos não aparecem em outros documentos, como o estatuto, o código de conduta. Então, como que aparece no relatório anual e não aparece no estatuto? Sendo que o estatuto, ao meu entender, é a lei da cooperativa, né? Se é a lei da cooperativa, lá tinha que estar cheio disso, né? Então, eu acho que quando vocês trazem os dados, e vocês trazem os dados também de uma forma muito cuidadosa, os quadros são muito bem feitos, né? Eu acho que para um futuro trabalho seria legal colocar o que significa aquele documento dentro da organização, porque talvez nem todo mundo vai saber, e tem muitos aqui que eu não sei. Por exemplo, o que está chamando essa revista, qual seria a função dela, sabe? Então, alguns documentos eu fiquei com essa dúvida, e eu acho que seria legal para dar uma força nessa crítica aos dados, tá? Como sugestão, de novo, lembrando que é só uma sugestão. Quando vocês trazem os textos ali, as sentenças, né, como vocês colocam, aparece a palavra, e aí é claro que é por conta da minha área de pesquisa, eu vou ter mais esse olhar, a palavra mulheres aparece muitas vezes, mas eu não sei que mulher que é essa. E aí, como eu já tenho uma suspeita de qualquer um desses relatórios, eu geralmente pressuponho que é uma mulher branca cis, né? Então, que mulher que é essa que aparece? E aí eu acho que, de novo, é para futuros trabalhos, que eu fiquei com dúvida, esses relatórios têm imagens ou é só texto? Então, como foi tudo baixado e processado, a gente acabou ficando só na parte de texto mesmo. Alguns Aham, relatórios até têm imagens, mas aí nós precisamos ver como fazer isso, pegar essas imagens. Mas uhum. aqui nessa questão nós só trabalhamos com texto mesmo. Precisaria aí abrir os relatórios, procurar as partes de imagens e fazer uma análise. Mas é uma boa questão. Sobre um pouco sobre isso, há um tempo atrás eu vi um trabalho também sobre cooperativas, propaganda nas cooperativas, em que no caso a menina estudou que nas cooperativas de crédito, nas propagandas, as pessoas negras eram exibidas como, por exemplo, o porteiro da cooperativa, uma questão assim, nunca como um cooperado, como alguém que tivesse interesse na cooperativa. Mas é uma questão mesmo que a gente podia dar uma olhada, as questões das imagens, das figuras. Sim, porque eu acho que aí ajuda, né, para futuros trabalhos, lógico, mas ajuda a falar de que mulher que eu estou falando, sabe? E eu acho que a questão de gênero apareceu muito mais do que a questão racial nos trechos aqui que vocês trouxeram, e eu acho que isso já diz que mulher que é essa, né? E eu não estou falando só de mulher nesse sentido racial, não, estou falando é,
que quando eu estou focada só na mulher branca, isso vem com um monte de coisa junto, né? Porque enfim, mulher é muito mais do que a forma que geralmente é retratada. Então, isso me chamou a atenção, e aí, já indo para os comentários mais finais, eu, o que me chama a atenção, assim, eu acho que vocês começam a tocar nisso, mas não aprofundam tanto, talvez também pela questão do espaço. É isso, é importante perceber a diferença de representação, né? O que que isso quer nos dizer? Assim, se as sentenças não aparecem no Código de Conduta, não aparecem tanto no Estatuto. O que que isso quer nos dizer? Sendo que, diante do significado desses dois documentos lá para uma determinada organização, né? No caso, para a cooperativa. E eu achei muito curioso mesmo a questão da distribuição do mapa, porque o, pela forma, né, que isso vai, que- pelo que eu entendi aqui, no Sul tem mais sentenças que vão falar de gênero e raça, e depois Centro-Oeste, enfim, né, aí segue Sudeste, Nordeste e Norte. E aí, vocês atribuíram isso à questão da quantidade de cooperativas, que eu acho que é um ponto, né? Com certeza é um ponto. Mas essa proporção aqui é uma dúvida. As sentenças, por exemplo, 31 mil sentenças no Sul. São de quantos relatórios? Porque às vezes eu vou emitir mais relatórios e aí é por isso que deu mais no Sul. Eu não sei se é essa a premissa de vocês. A gente pensou um pouco nessa linha, porque nós não achamos outra justificativa para um estado, uma região, no caso, ter e a outra não. Então, nós pensamos, talvez, em quantidade de relatórios, talvez o tamanho das cooperativas também, de acordo com a quantidade de cooperados que tenha nelas. É, não sabemos ainda. Mas eu não Mas lembro de cabeça também a quantidade de relatórios de cooperativas de cada região. Eu preciso dar uma revisada para poder falar. porque às vezes isso explica, né? Eu tenho muito mais relatórios emitidos no Sul, então talvez isso explique. Mas eu acho uma ótima pergunta, uma excelente pergunta, porque isso traz uma, uma contradição, né? Por exemplo, a população do Sul, a gente sabe que ela é majoritariamente branca. Então, tem aqui alguma coisa a ser investigada que parece que vai dar vão dar resultados legais, né? E a minha curiosidade também foi assim, essa inclusão dos tópicos é em gênero ou raça? Porque seria legal fazer para gênero primeiro e depois para raça e ver a distribuição, sabe? Porque, embora pareçam coisas somadas, quando a gente fala da diversidade, não são, porque se elas não tiverem somadas, eu já tenho uma ideia de qual é o discurso que está sendo produzido ali, né? Claro que é uma ideia, tudo teria que ser confirmado, mas eu acho que cabe investigar se fala em gênero ou raça, né? Se cita alguma coisa, aqui o foco de vocês era gênero e raça, mas aparecem outros elementos, como eu vi ali, às vezes apareceu imigração e apareceu uma vez a população LGBT, né? LGBTQIAPN+. Mas o... E os outros grupos, como que aparecem, né? Mas claro que isso é para relatórios futuros, mas eu acho que quando fala, entre aspas, de gênero, está falando aqui principalmente desse feminismo branco. Não está contemplando o gênero numa discussão de gênero mais ampla, né? É uma premissa isso. E por fim, eu acho que o último comentário eu acabei já falando, que é o que vocês falam, né? Que essa questão dos bancos, é, eles quase não, assim, né? Existe um hiato, na verdade, entre o que é sugerido como ação, o que é planejado no relatório de sustentabilidade e o que realmente se faz, né? Eu acho que nesse caso, no caso das instituições bancárias,
vocês identificaram uma lacuna até mesmo na proposição de ações, né? Que isso é um dado interessante. E como que isso mostra essa apropriação do termo cooperativa, né? Não é que é uma cooperativa, é uma organização capitalista que usa cooperação como estratégia, né? São coisas diferentes. Então, eu acho que isso aqui ainda dá mais chão de discussão e acho legal, né, se vocês quiserem caminhar mais um pouquinho, falar um pouquinho mais disso, eu acho que pode ficar legal. E as perguntas, além das que eu já fiz, né, que eu já fiz um monte, mas tentar entender, assim, de que área que vocês são, de onde que sai essa pesquisa, também falando dessa trajetória de pesquisa, porque eu fiquei muito surpreendida por causa do método. Aí eu pensei, eu acho que essa galera não é todo mundo da administração, e aí fiquei curiosa com isso. Então, sobre isso, eu, a Flávia e o Davi somos da FE, nós somos da parte da contabilidade e economia, e o Matheus, que é o da Alemanha, que você comentou, ele é da parte da ciência política, se não me engano, ou social, mas acho que ciência política mesmo. É, e eu tenho muito interesse por essa questão mais prática de programação, de métodos quantitativos. Então, conversando com o Matheus, assim, a gente chegou na aplicação desse método. E para a gente ter escolhido cooperativas é porque nós fazemos parte de um grupo de pesquisa da USP, é o Observatório de Cooperativismo da USP. Então, nós já estamos acostumados, assim, a tratar do tema de cooperativas, cooperativismo, principalmente agropecuárias e crédito. E, como eu comentei, em 2019 a gente já estava fazendo um trabalho, na época era só eu e o professor Davi, que a gente estava discutindo a contratação de cooperativas de crédito de minorias, no caso. Aí foi o artigo que eu apresentei semana passada, que a gente acabou, veio a pandemia enquanto a gente estava fazendo, o artigo meio que morreu, aí agora a gente resolveu fazer de novo. E no caso a gente viu que as cooperativas, apesar de, como você disse, elas já terem, assim, em sua essência, questões sociais, de inclusão, não é o que aparece quando a gente olha os números, né? A questão de mulheres, de pessoas negras, aparece muito pouco. Em questão de cargos, mulheres, assim, de forma geral, até 50% mas se a gente for ver os salários, acaba sendo bem menor que de homens. Aí, se for pegar mulheres negras, é menor ainda. E no trabalho também, que eu apresentei na quarta-feira, nessa comparação, nós também comparamos com bancos privados. É, E também tem essa diferença, mas eles contratam mais. Aí fica a questão, porque é marketing, é propaganda, como que funciona isso? Enfim, aí desse trabalho que surgiu esse segundo trabalho, que a gente viu que é, os números são muito poucos, né? Os salários muito baixos, e a gente queria saber como que a cooperativa trata isso internamente. Então, nós escolhemos um sistema de cooperativas, que é o Sicredi, e baixamos os documentos deles para tentar ver. Eu queria agradecer também a sugestão da leitura, eu anotei tudo aqui, porque nós temos, sim, a partir disso, uma agenda de pesquisa. Agora, nós também estamos pesquisando como que as cooperativas tratam isso na propaganda delas, nas suas redes sociais, em seus vídeos no YouTube, para comparar o que foi feito dentro da cooperativa, comunicam dentro da cooperativa, como comunicam fora, e a partir daí expandir também as pesquisas nessa área. Mas, enfim, foi daí que surgiu a ideia da pesquisa. E agora a gente se aprofundar também nesse tema, né? Que tem outras pesquisas aí para a gente ler também. Muito legal, e que legal que vocês estão discutindo, né? São um grupo que discute cooperativa, então já tem arcabouço teórico para poder falar disso, né? Agora, as sugestões de leitura, eu pensei aqui agora que eu acho que talvez seria mais legal vocês começarem pelo Pacto da Branquitude, que é um livro pequenininho, e ela fala uma linguagem muito assim, que é da próxima para a gente que é da administração, sabe? Então, eu acho que fica legal e discute muito essa questão que provoca vocês a pesquisar, que é a contratação das minorias e a questão de salários,
como que essa pessoa vai ser reconhecida ali dentro, porque até a Ju já saiu, mas como ela falou, não é só aquele corpo tá lá dentro, mas como que ele vai ser tensionado ali dentro, sabe? Então, ela faz discussões desse tipo, né? E com certeza também a Kira, às vezes, pode sugerir outras literaturas que falam né, assim, de uma forma mais ampla, porque eu estou muito focada na questão racial, então não sei muito indicar outras literaturas. Na verdade, posso fazer uma pergunta primeiro, que antes do comentário, que eu acredito que vai fazer mais sentido. Quando vocês fizeram esse levantamento sobre gênero, apareceu algo além de cis, só para. Ou foi somente mulher dentro do contexto cisgênero? Eu acho que apareceu só questões de mulheres. Eu não lembro de ter visto alguma coisa sobre trans, talvez na questão LGBT que eles apontam também, mas é muito pouco também, né? De 70 mil sentenças, 1% é pouquíssimo, né? Isso, por que eu pergunto? Porque normalmente quando a gente fala sobre gênero, principalmente nos estudos na área de negócios, Sim. isso infelizmente, vai ter, principalmente em estudos positivistas, vai ter aquela ideia da variável dummy. Então, falando de gênero, homem e mulher, ou outro, e no máximo, um acabou, né? Não tem mais. Ou coloca um homem, mulher e trans, como se pessoas trans não pudessem ser homens e mulheres. Então, existe também esse processo de invisibilidade estar dentro das próprias pesquisas. E aí eu coloco uma provocação, que na verdade é uma provocação disfarçada de uma sugestão. Se não tem, poderia ser uma sugestão para estudos futuros, por exemplo, porque o que acontece, falando de relatórios, nós estamos analisando os relatórios da B3, e tem muitos dos relatórios, eles colocam assim: nossa empresa trabalha, que eu estou falando de diversa, né, que é o relatório de diversidade. Aí coloca assim: nossa empresa trabalha com diversidade LGBTQIAPN+. E aí você vai ver, esses relatórios que trabalham com a diversidade, que declaram, essas empresas que declaram que trabalham com a diversidade LGBTQIAPN+, cometem uma subsunção dentro com relação à comunidade T, que aí colocam como fosse todo mundo dentro do mesmo saco, todo mundo pertence dentro da comunidade, sabendo que os atravessamentos são completamente diferentes. Então, isso dentro das empresas, nos ambientes acadêmicos, e acredito que no contexto da cooperativa não seja diferente. Que se eu contrato uma pessoa LGBTQIA+, eu estou falando de uma categoria, estou falando do homem cisgênero gay, porque ele vai ser aquele que vai mais flertar proximamente à norma. O gênero, ele não é facilmente gerenciável como a orientação sexual. Então, a orientação afetiva sexual, ela pode ser gerenciável no contexto organizacional. Já o gênero, não. Eu não posso fingir que eu não sou uma pessoa trans, não posso fingir que não sou uma pessoa travesti, etc. Então, pensando nesse contexto estamos falando de LGBTQIA+, é preciso abrir para olhar para essas pessoas e falar, tá, eu estou falando de quem aqui dentro? Porque eu sei que tem pessoas dentro dessa sigla que vão conseguir acessar porque tem atravessamentos? Tem, mas conseguem flertar ainda com a norma. E aí tem grupos que infelizmente não vão flertar. Então, se eu colocar, por exemplo, uma travesti negra, não vai estar dentro do espaço, entende? E realmente, tipo, quando as pessoas elas se colocam nesse papel e aí também para quem está fazendo a pesquisa, se eu estou falando sobre gênero, raça, eu preciso também me colocar na pesquisa de uma forma que eu estou me posicionando. Eu sou uma pessoa cisgênera, eu sou uma pessoa branca e as motivações, elas precisam estar presentes do porquê esse privilégio está sendo utilizado para levantar esse assunto, porque ele está sendo posto para discutir esse tema. Porque, de fato, André colocou algo muito interessante, porque pessoas brancas não pesquisam sobre a branquitude, né? Normalmente, e quando vem pessoas negras, sempre vem como objeto de pesquisa, nunca como sujeito. Então, isso, falando de pessoas trans, acontece da mesma forma. Então, se você é trans dentro da área de negócios, por exemplo, o que você vai perceber muito é a questão do. Você pode responder esse questionário para mim? É muito comum, porque as pessoas te veem apenas como. Nesse segundo trabalho que eu comentei, te colocam numa categoria de patologização. E a gente vai precisar também dos escritos das feministas negras num processo um processo ambrosiano, que é, na verdade, de você tentar recorrer à biologia para justificar a inferioridade que você quer atribuir a determinado grupo. Então, isso acontece dentro da transgeneridade, por exemplo, colocando como uma doença, como uma patologia, eu posso desumanizar
Então, essa provocação justamente, eu estou falando de gênero, ok, mas de que gênero eu estou falando? De qual grupo? Eu estou falando de mulheres trans, mulheres cisgêneras, travestis, de pessoas não binárias, de transmasculinidades, porque quando a gente abre esse leque, a gente percebe que existem grupos que conseguem gerenciar o seu gênero para estar nesses espaços. Eu posso dar exemplos, no contexto organizacional de pessoas que realmente colocam um terno e uma gravata, fica extremamente passável e consegue acessar os espaços. Novamente, porque existem identidades, principalmente as sexuais, elas são gerenciáveis, enquanto a identidade de gênero não. Então, existe é algo que você não consegue mudar. É como a raça, você não consegue simplesmente gerenciar a raça, porque você é justamente, existe essa construção social, essa percepção do que é a raça. Então, é sobre esse flerte da norma a partir de quais grupos nós estamos falando. Isso, na verdade, é uma preocupação para quem não tem essa invisibilidade quando eu estou trabalhando um conceito, mas esse conceito não está abarcando o todo da questão, sabe? Então, talvez dentro do trabalho, como o não dito, sabe? O não percebido, o porquê não está, porque a ausência também conta. Quando não tem essa informação, também é um dado. Então, fica como uma provocação, mas uma provocação no sentido de incluir no trabalho como por que não tem essa informação? Porque essa informação não está presente. E o que esconde a ausência dessa informação? Ah, perfeito. Obrigado. Eu anotei aqui as sugestões, sim, e a gente vai pensar nelas. Eu não sei. Perdão, acho que eu cortou o áudio. Desculpa. André comentou sobre sugestões, eu vou sugerir dois livros. Tem um que é bem letramento, que é o do Mota, que ele escreveu com a Maite Schneider. Acho que não vai aparecer na câmera, mas esse aqui. É um livrinho assim, você lê você sentou, você lê. E tem outro que é muito rápido também, mas ele é uma discussão um pouco mais aprofundada, que é esse daqui, que é o do Paul Preciado, que, deixa eu ver se vai aparecer na tela, que é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que é justamente esse convite da pessoa, que é colocada diretamente como o objeto de pesquisa, quando ele levanta do divã e ele começa a falar por si, sabe? Então, porque não é somente nas ciências sociais aplicadas que isso acontece, infelizmente em outras áreas, aqui no caso da psicanálise, isso também se reproduz. Existe essa ideia de que corpos dissidentes, que não correspondem a essa norma, sempre serão objetos de pesquisa, e são vistos dessa forma. Então, a diferença é vista como um problema e não como parte das características daqueles sujeitos que fazem parte da sociedade. Mas é preciso construir diferenças para construir hierarquia. Então, por isso que esse sistema ele está posto dessa forma. Então, são duas sugestões de leitura, são leituras muito rápidas, mas é difícil você ler o mundo de outra forma depois que você faz essa leitura. Você vai sempre estar problematizando as situações, porque, de fato, isso abre a mente. Qual que é o nome do primeiro livro? Desculpa. Diversidade, Equidade. Ah, tá mutado. Perdão. Perdão. Diversidade, equidade e inclusão. Tornar simples o que parece complexo. Se você colocar Mota e Tial, vai aparecer. E o segundo é do Paul Preciado, Eu Sou o Monstro que Vos Falo. Esse livro, assim, só para contextualizar brevemente, ele é um livro que ele foi escrito em resposta a um silenciamento que o Paul Preciado sofreu em um congresso que teve, como esse que nós estamos participando, mas era de psicanálise. Ele preparou um discurso para fazer esse questionamento e tinha 3.000 psicanalistas ali presentes. E durante a fala do discurso que ele tinha preparado, que ele havia sido convidado para dar esse discurso, ele foi silenciado, ele foi convidado, como vocês podem perceber, a se retirar do palco, porque estava incomodando. Isso porque o Preciado vai questionar justamente o processo de diferença sexual, que é o que é uma das bases da medicina, da psicanálise ainda, quando a gente pensa em Freud, ainda vai estar nesse viés, que é algo que surgiu a partir do século XVII, mas as pessoas acreditam que sempre foi assim. Na verdade, não, né? É uma construção. Daí, hoje, quando a gente pensa em possibilidades de gênero, a gente está justamente questionando, derrubando essa ideia da diferença sexual que é associada ao falo. Perfeito, perfeito. Obrigado. Anotei aqui. Vou ler sim. Muito legal essa sugestão dos livros, eu vou ler com certeza. E essa questão da biologia, eu acho muito curioso nessa fala, porque agora a biologia é muito utilizada para essa questão trans, né? Mas é tão velha essa estratégia, né? Tão velha. O Munanga, ele ele destrincha alguns textos da biologia que eram utilizados para provar que os negros eram inferiores. E olha como que a estratégia é velha, né? Antiga. E agora ela já que não pega bem justificar biologicamente a questão racial,
Mas a de gênero a gente ainda usa a mesma estratégia, né? É muito interessante como é que tá tudo vem do mesmo lugar mesmo, porque as estratégias são muito semelhantes, assim, tudo que eu digo dessa colonialidade, né? É, exatamente, existe uma tentativa de nutrir a norma. Isso a gente consegue perceber principalmente nas organizações. A norma ela precisa ser estabelecida. E quando você pensa na diferença sexual e na questão racial, é, não tem como dissociar uma da outra. E principalmente na teoria, quando a gente recorre teoricamente. Porque quando elas estão tudo bem, perfeito. Quando a gente olha para como hoje está a gestão, a diversidade ela não consegue alcançar até a parte estratégica, porque existe uma necessidade de dizer, eu estou incluindo, mas existe o teto de vidro, né? Que a gente está limitando até onde vocês conseguem alcançar. Isso não é de agora, historicamente colocado, porque eu preciso incluir as pessoas para dizer, minimamente eu posso ceder um pouco de humanidade para vocês, ao mesmo tempo que eu preciso limitar o espaço que vocês conseguem alcançar. E esse da situação lambrosiana tem um artigo muito interessante que se chama a Operação Tarântula, que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em São Paulo, inclusive, se não me falha a memória, que foi uma operação para prender travestis, mulheres trans, que são identidades femininas, justamente com esse discurso de que qual é o seu crime? Não é o que você fez, é quem você é. Então, o crime é você ser. Então, pegavam identidades femininas, colocavam dentro do camburão, levavam para a delegacia, agrediam essas identidades femininas, e quando estava, identificando qual foi o crime, foi justamente que era travesti, era uma mulher trans. Então, o crime, quando você olha para o grupo de dissidentes, não é porque a pessoa roubou, porque a pessoa matou, porque a pessoa fez algum crime de fato. É porque a pessoa é trans, a pessoa é negra, a pessoa é gay, é lésbica, é uma mulher, porque deixar as meninas cisgêneras também vão enfrentar esses obstáculos. Então, essas discussões, elas vão caminhar justamente por esse lado. E tem um livro da Fausto Sterling que eu vou sugerir também, que é justamente onde ela vai colocar que a biologia ela vai ser utilizada para justificar discriminações, inclusive nos âmbitos do mercado de trabalho, porque a gente precisa que a ideia do mantenedor, do patriarca vai estar mantendo, ela precisa ser nutrida na sociedade para que os discursos políticos se mantenham. E acredito que vai um pouco de encontro, que se não me engano, você falou que uma das pessoas que participam do trabalho é da ciência política. Então, vai ter essa ideia de que as ausências de grupos nesses espaços também revela que esses espaços, Halber vai falar sobre isso, a não ausência desses grupos pode ser vista como eu vou propor novos imagéticos e uma reorganização social para que esse fracasso na norma não seja vista somente como nós fracassamos porque nós não temos, porque o discurso vai ser esse, percebam, né, por parte de empresários, de pessoas que vão admitir pessoas que não têm a capacidade, não têm o intelecto, não têm as características suficientes. E, na verdade, a gente sabe que isso não tem a ver com a capacidade intelectual, cognitiva, etc. Tem a ver justamente com quais são os fenótipos daquela pessoa, qual é o gênero daquela pessoa, qual a orientação sexual daquela pessoa. Então, essa provocação da Falsicela é justamente de perceber de que como todos os espaços eles vão recorrer a esses discursos da biologia, esses discursos desse poder que está intrínseco nisso, que é eu preciso utilizar da biologia para poder manter o meu discurso de ódio. Porque sem a biologia eu perco a minha muleta. Não tem como eu estar dialogando sobre gênero, sobre raça, porque aí eu não tenho como estar destilando mentiras sobre quem as pessoas são para manter outras no poder. Até a própria diferença sexual, né? Ela existe porque precisa ter homens no poder e identidades femininas na base, mantendo, né, na economia do cuidado. Enfim, e todos os modelos a gente sabe como que funciona esse sistema. O homem branco, cisgênero, heterossexual no poder e identidades dissidentes na base, somente na parte do cuidado. Acho que a Kira falou tudo, né? Um texto também que é muito interessante, que eu conheci há pouco tempo, é um texto da Isabel Stengers, chama A Maldição da Tolerância. Eu acho que é um texto muito interessante para a gente discutir inclusão nas organizações, porque ela vai dizer que a tolerância ela já parte da diferença. Então, é a diferença hierarquizante, né? Então, quem tolera quem, né? Então, isso já mostra uma hierarquia e ela vai dizer que a tolerância, então, é o principal muleta de perspectiva liberal, né? E não vai tocar nas feridas dessa sociedade, vai
parte da tolerância, mas essa tolerância é produzida a partir do mesmo lugar, que é essa diferença hierarquizante. É bem interessante esse texto para discutir isso. Se não me engano, a gente está chegando no nosso horário, né? E aí eu queria ouvir vocês também falar do texto que eu apresentei, mas eu não sei como é que fica de horário, né, Rubia? É isso mesmo? A gente está vencendo o tempo? Acho que sim, né? Vocês participaram de outras sessões? E isso seria até as 18, desculpa, até as 18, né? Isso. E aí eu acho que vou deixar meu e-mail aqui, para caso vocês tenham alguma contribuição, alguma coisa a dizer, já que a gente está com o nosso tempo vencido. E com certeza eu vou procurar lá o grupo Generas USP, com certeza. Eu acho que vai ser um prazer se eu puder aprender mais com vocês. E aí eu só queria agradecer pela oportunidade, de participar como moderadora da sessão, apresentadora, e acho assim, eu aprendi muito aqui, né? Eu fico muito feliz, de estar em sessões que a gente aprende, que as pessoas respeitam umas às outras, né? Porque infelizmente nem sempre é assim, mas se coloca nesse lugar de aprendizado, que eu acho que foi o que eu consegui perceber em todo mundo que participou aqui, que é esse lugar assim, eu vim aqui para trocar, para aprender, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente continuar construindo um conhecimento emancipador, né? E que fale de todo mundo e não de um sujeito só, né? Minha gatinha tá aqui, me ama. Mas é mais agradecer, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, ler os trabalhos, aprender. Obrigada mesmo. Obrigada, gente, pela oportunidade. Foi incrível. Aprendi muito coletivamente. Muito obrigado. Agradecer também pela contribuição de vocês, né? Com certeza muito importante. A gente vai adicionar aqui, vamos ler esses trabalhos. Valeu mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês também. Bom, Bom, Obrigada. era isso então. Penso que a gente finaliza a sessão. No mais, desejo um excelente final de semana a todos, um bom descanso e até mais um SEMEAD. E muito Até até mais, obrigada pessoal. até a pelo próxima, apoio. pessoal. Obrigada.